CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de seguros. Eu converso com Sâmia Paiva, diretora executiva de gerenciamento de riscos da Zurich. A Zurich é uma multinacional de 150 anos, atua em mais de 215 países, tem 55 mil colaboradores e oferece serviços e produtos em seguros de vida e de ramos elementares. Sâmia, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Bom, boa tarde, Rosana. Muito obrigada por essa oportunidade. É uma honra estar aqui para falar desse assunto que cada vez mais ganha muita relevância, não só no setor de seguros, mas em todos os setores da nossa economia. Mais uma vez, muito obrigada. O prazer é nosso. Sâmia, eu queria começar analisando com você o papel de uma seguradora nesse cenário de crise climática, né? Porque mais do que vender um seguro para uma determinada empresa, uma seguradora precisa fazer parte da gestão das organizações, né? Qualquer negócio, seja na indústria ou no serviço, está sujeito a um risco socioambiental. E se a seguradora não age de uma forma consultiva, dando suporte ao cliente, né, visando prevenir eventuais incidentes, a empresa certamente vai ser obrigada a acionar o seguro. Então, se ela não tem essa parceria, tudo isso acaba sendo um tiro no pé. Como é que é esse trabalho de parceria entre a seguradora e as empresas? Obrigada pela excelente pergunta, né? Vem muito a calhar porque, assim, uma das coisas que eu acho que é importante falar é que a questão de sustentabilidade, ela faz parte do nosso DNA, do DNA da Zurich. O nosso propósito, né, de construir um futuro melhor passa por esta crença, efetivamente, que todos nós somos corresponsáveis. Esse tema de mudança climática não pode ser deixado no colo dos países, nem no colo dos governos, né? Isso tem que estar realmente como corresponsabilidade de todas as nossas empresas. Nós temos o cliente como foco da nossa estratégia. E temos a questão da prevenção como uma das alavancas estratégicas do nosso trabalho. Então, é natural que, de fato, a gente procure, antes de mais nada, e risco é o nosso negócio, né? É uma empresa de 150 anos, imagina quanto dado a gente não tem, entendendo efetivamente o que está acontecendo com as mudanças climáticas, né? Que a gente já sabe que não são problemas do futuro, são problemas de hoje. Então, sim, a Zurich busca cada vez mais procurar desenvolver produtos e serviços, principalmente serviços, para ajudar os nossos clientes na prevenção desses riscos, né? Tem várias novidades que ainda não posso contar, mas que estão saindo do forno com a nossa empresa, com esse foco de realmente ajudar os nossos clientes a se prevenir, sejam dessas questões de mudança climática, alagamento, problemas que a gente tem de tufões e outros tipos de negócio. Então, faz parte da nossa estratégia estarmos juntos com o cliente para prevenir esses riscos, sim. Muito mais do que simplesmente, como você falou, pagar o seguro, porque isso faz parte do nosso negócio. Agora, dizer para uma repórter que tem coisas que você não pode contar é muito desafiador, hein? Mas está saindo do forno, Daqui está para o final saindo da do forno. entrevista Muitas você vai coisas revelar. interessantes que a gente está fazendo, mas como eu falei para você, com foco realmente na prevenção e ajudar os nossos clientes a se prevenir desses riscos climáticos, né? Muito bem. Agora, olha só, existe uma crítica que é muito baseada num levantamento que foi feito no ano passado pelas consultorias McKinsey e Accenture, né? Elas fizeram um raio-x das seguradoras da América Latina e elas mostraram números que indicam um distanciamento entre a realidade brasileira e a realidade europeia. Por exemplo, no Brasil, só uma minoria de seguradoras integram as dimensões ESG às suas estratégias e operações. Você, como um player importante desse mercado, você tem notado uma mudança, uma evolução da agenda ESG aqui no Brasil nos últimos anos? Obrigada. Muito forte. Esse assunto, eu faço parte da Comissão de Gestão de Riscos da CNSEG e também participei durante algum tempo da Comissão de Sustentabilidade. A CNSEG é uma excelente parceira do setor com relação a temas de desenvolvimento e sustentabilidade. O nosso regulador, recentemente, publicou a Circular 666, que trata sobre os aspectos de implantação de riscos, quer dizer, a obrigação que nós temos como seguradoras e resseguradoras de fazer o gerenciamento de riscos de sustentabilidade dentro do dia a dia do nosso gerenciamento de
risco. Então, sim, acho que essas últimas iniciativas, acho que vêm ocorrendo desde dos últimos 1 ou 2 anos, elas vêm no sentido de reduzir esse gap e nós estamos com um setor assim realmente super animados, engajados com esta nova questão dos aspectos ESG e como é que a gente trata isso dentro do dia a dia das nossas seguradoras. Então, você está me dizendo que existe um empenho maior por parte das seguradoras brasileiras em integrar a agenda ESG, né? Totalmente, totalmente. Isso com a parceria do nosso regulador. A gente, obviamente, que é importante, né, ter o regulador aí fomentando, digamos assim, através das circulares, a implementação dessas mudanças, mas o setor como um todo está realmente engajado e a CNSEG tem sido um excelente parceiro, criando várias oportunidades para o setor como um todo trabalhar essas questões unidos, que eu acho que é super importante, né, a gente estar nesse momento unido, ajudando as empresas como a Zurich, por exemplo, que já estão mais desenvolvidas por terem uma matriz europeia, poderem ajudar outras empresas que ainda estão, digamos, no início dessa jornada, né? É importante você ter tocado nesse ponto, né, Sâmia, de se criar um ambiente jurídico, né, organizacional propício que dê segurança aos investidores, às empresas, e o papel do regulador, sem dúvida, é muito importante. E o papel da gente também evoluir na taxonomia, que é a classificação do que é ou não sustentável. Como você disse, o Brasil está começando agora, mas já está evoluindo. A gente já teve o lançamento da nossa taxonomia, que é muito inspirada na europeia. Então, realmente, eu vejo um horizonte positivo. Agora, ainda de acordo com esse levantamento, eles dizem que só 20% dos executivos sêniores de seguros aqui no Brasil são avaliados e remunerados de acordo com os critérios da agenda ESG. É a tal daquele critério em que você atrela a remuneração variável ao cumprimento de metas ESG, até mesmo para fomentar a agenda, né? E os Uhum. executivos, claro, se empenham bastante, porque sabem que no final do ano vem aquele bônus bem poupudo, maravilhoso. Como é que está essa questão aí na Zurich? Rosana, eu acho isso fundamental, né, que a gente e a Zurich já tem isso implantado, principalmente porque é uma definição global, então a Zurich já no grupo já definiu isso e quando as metas são definidas no nível do grupo, obviamente elas são cascateadas nos níveis das unidades de negócio, então mas eu acho que o mais importante realmente é o engajamento e a cultura. Obviamente que as metas ajudam, né? A gente sabe a direção que vai, o que tem que ser feito a cada ano, mas eu posso te falar que, assim, desde 2019 a gente trata esse assunto da Zurich realmente com entusiasmo e está dentro do DNA. Então, na verdade, tudo que a gente faz passa por pensar os aspectos de sustentabilidade. Então, a resposta é sim, nós já temos isso implantado no nosso dia a dia, mas eu diria que a questão cultural ela é fortíssima e é fundamental para qualquer seguradora que procure avançar nesses aspectos. Você me diz então que o mais importante é engajamento e cultura, né? Tornar o tema transversal, perpassando por todas as áreas da empresa. Como é que faz isso, Sâmia? Eu acho que primeiro é o tom que vem de cima, e a maneira como a gente vive, né, a gente, recentemente tivemos uma palestra do nosso CEO global para todos os funcionários da Zurich, foi muito interessante, né, remotamente, e grande parte das perguntas tinham a ver com sustentabilidade, o que significa que realmente as pessoas consideram, e ele respondeu a todas, né, com toda a sinceridade que ele é peculiar. E foi muito interessante, então as pessoas realmente estão vivendo isso. Então eu acho que o fato do nosso grupo ter isso muito claro, está dentro das estratégias, das definições estratégicas da companhia. Isso tem que ser parte do nosso negócio. Não é uma coisa separada que a gente fala, a gente faz negócio, a gente vende seguro, a gente faz o que a gente tem que fazer, as nossas operações, e a gente tem sustentabilidade. Não. Sustentabilidade faz parte do dia a dia do nosso negócio. E quando isso chegou no Brasil, isso mais ou menos há uns 3 anos atrás, a primeira providência que o nosso CEO tomou, e foi muito assertiva, foi falar assim: não vou ter uma área de sustentabilidade, eu vou ter uma governança de sustentabilidade. Porque na hora que você põe uma área, as pessoas tendem a achar que aquilo é responsabilidade daquela área. Então tem uma área, deixa a área fazer. Então ele criou uma governança, essa governança foi absolutamente, tem um sucesso enorme dentro da Zurich, né, são vários grupos de trabalho, e isso está dentro da responsabilidade de cada diretor executivo. Cada um achou uma oportunidade dentro da sua área, cada um integrou isso dentro do seu dia a dia, e isso faz com que realmente permeie o dia a dia da organização e todos os funcionários em todos os níveis. Muito bem.
Com relação a investimentos e alocação de ativos, né, a gente sabe que menos da metade das seguradoras brasileiras adotam critérios ESG quando fazem suas aplicações de suas reservas técnicas. Eu sei que vocês têm um direcionamento muito forte com relação a isso, né, a utilizar o grande capital para promover transformação socioambiental. Como é essa questão dos investimentos aí na empresa? Isso começa mais uma vez, né, a gente tem a sorte e o privilégio de fazer parte de um grupo, mundial, né, uma seguradora europeia, mas grupo mundial, que define metas lá fora muito ambiciosas, né. Então, a Zurich, há uns 3 anos atrás, se eu não estiver enganada, mais ou menos definiu metas de investimentos de mais de 5 bilhões, de dólares a cada ano para investir em projetos relacionados ou títulos verdes que a gente chama, né, relacionados a projetos que façam o desenvolvimento de questões ligadas à sustentabilidade. Nós batemos a meta, aliás, superamos a meta. Ano passado, 2021, nós investimos mais de 7 bilhões de dólares nisso. Isso, obviamente, é também permeado em todas as unidades de negócio. A Zurich no Brasil não é diferente. Nós temos hoje, se a gente pegar o portfólio total, por causa das regras de investimento, a gente obviamente tem muito títulos públicos, mas se você pegar a parte que cabe voltada para títulos privados, é onde você pode efetivamente comprar os títulos verdes, nós temos mais de 25% da carteira já investidos em títulos verdes, né? Isso é muito relevante. Se você pega o total da carteira, dá mais ou menos 2 a 3%, parece que não é muito, mas também depende da disponibilidade de títulos verdes no Brasil, que também está cada vez mais se desenvolvendo, né? A Zurich tem um papel fundamental. O nosso diretor de investimentos, ele é um grande defensor da causa, então está sempre falando sobre isso, se propõe a falar para os nossos parceiros, se propõe a falar para os nossos pares, nossos competidores, porque de fato é uma agenda que tem que permear o setor como um todo, né? Muito bom. Tem um outro dado aí dessa pesquisa falando sobre a transformação digital. E a pesquisa destaca que existe uma certa paralisia da maioria das empresas. 81% das companhias de seguros na América Latina ainda dependem de procedimentos manuais e auxílio de corretores para os serviços essenciais, como, por exemplo, processamento de sinistros. Vocês já evoluíram, hoje é tudo digital aí na Zurich, né? É, a gente tem um dos grandes focos também da empresa, além, obviamente, hoje em dia, né, quem tem o foco no cliente não pode se abster de ter também foco em inovação e digitalização, né? Nós vivemos nesse mundo pós-moderno onde as pessoas querem ter a decisão no momento que elas querem, quando elas querem, onde elas querem. Então, as companhias de seguro que não se adaptarem a esse tipo de mundo pós-moderno, onde as pessoas têm um papel primordial nessa questão, realmente vão estar sagada ao insucesso. Eu acho que o setor como um todo está atento a isso, né? A Zurich realmente tem colocado muitos esforços nessa questão de digitalização, que é fundamental, seja através dos nossos próprios desenvolvimentos, seja através de parcerias com outras empresas, mas a questão da digitalização é um caminho sem volta, né? Então, temos que estar preparados, e eu acho que as oportunidades, existem riscos, mas a gente está sempre olhando para o lado das oportunidades que nos colocam o setor de inovação. Agora é interessante, né, Sam, a gente ressaltar esse aspecto, porque quando você ainda trabalha numa plataforma antiga, você limita essa capacidade de inovação, né? Porque você não se conecta às startups, que são esses hubs que conseguem encontrar soluções para o negócio. Então, quando a empresa realmente reconhece o valor de estabelecer esse tipo de parceria, ela pode, no primeiro momento, ter que investir mais, ter esse risco que você aponta, mas o cenário no médio e longo prazo é muito mais promissor. A Zurich tem, acho que faz 3 anos, mais ou menos, se eu não estiver enganada, nós criamos, a Zurich também no nível do grupo, criou um programa, um projeto um campeonato internacional de startups. E a gente participa, a gente tem orgulho de dizer, o Brasil participou dos 3 anos. Este último ano nós ganhamos, e aí no final são milhares de startups que participam do processo, obviamente com o foco startups que ajudem a gente dentro do nosso processo voltado para seguros, né?
começam com mais de milhares de empresas que se candidatam a isso, e tem todo um processo de cada unidade de negócio verificar as possibilidades com essas insurtechs, e no final, esse ano, o Brasil foi classificado aí como uma das 12 startups. Então, isso já está também dentro da nossa cultura, ou seja, a Zurich fomenta esse tipo de coisa, fomenta esse tipo de parceria de uma forma estruturada, globalmente falando, onde as BUs, as unidades de negócio, têm essas oportunidades, e a gente, esse ano, tem aí um projeto que está sendo desenvolvido com a unidade no Brasil, que a gente espera que funcione. Ô, Sâmia, você se refere à questão das insurtechs, né, que são essas startups do setor de seguros. Agora, cita para gente que tipo de solução que o setor procura para realmente trazer mais resiliência, mais condições das empresas e dos clientes serem mais, enfrentarem, né, com sucesso os eventos climáticos extremos e as questões sociais que se apresentam. Legal, Rosana. Eu acho que, assim, tem muita oportunidade, né? Acho que se a gente pegar o gancho aí, olhando para a nossa estratégia, né, com foco no cliente e que também com foco em prevenção, então a gente se utiliza dessas startups buscando, por exemplo, soluções que ajudam nas dores dos nossos clientes, né? A gente sabe, vivendo num país como o nosso, a questão dos alagamentos é uma questão muito séria. Uhum. A Zurich tem um olhar um olhar específico para isso, tem os programas no mundo inteiro com relação a questões de inundação. Então, por exemplo, recentemente, nesse próprio programa de inovação que a gente falou, uma das empresas que ganhou foi uma empresa que é capaz, que usa uma tecnologia super desenvolvida, capaz de garantir com bastante antecedência questões de índice pluviométrico muito alto em numa determinada região, né? Eles têm a capacidade de prever isto com antecedência. A Zurich tem os dados que mostram que se chover muito naquele local, a gente pode acabar tendo um impacto sério naquela região. Então, as duas informações juntas fazem com que a gente possa, por exemplo, ajudar os nossos clientes a se prevenir de podendo tomar algumas medidas preventivas, esse é o tipo de coisa. Nós temos iniciativa com outras startups, por exemplo, focando o bem-estar dos nossos funcionários, incentivando a questão, por exemplo, do bem-estar, da gente fazer exercício e tudo mais. Então, tem outras iniciativas junto com parcerias que a gente está buscando inovação dentro da própria companhia para trazer produtos inovadores. Então, a gente faz parcerias com algumas empresas, sempre buscando, obviamente, oportunidades, seja voltado para o cliente, seja voltado para os nossos stakeholders no geral, os nossos funcionários, os nossos clientes. Sâmia, queria que você compartilhasse aqui com a nossa audiência sobre uma parceria que vocês têm com o Instituto da Qualidade Automotiva para revolucionar o mercado de oficinas de reparação. Como é que ele funciona? Zana, essa é uma das meninas dos nossos olhos, assim, a gente é super orgulhoso dessa iniciativa, de verdade, essa iniciativa foi uma das pioneiras que começou um pouco lá atrás, quando a gente definiu a governança e sustentabilidade na Zurich. Ficou pronta faz um ano, né? A gente acabou de celebrar aí um ano de programa e temos muita ambição de ir para frente. Na verdade, realmente uma iniciativa pioneira da Zurich, que acho que tangibiliza essa questão que a gente tanto fala, né, da teoria dos eventos climáticos, da questão do risco, sustentabilidade, etc. Então, como é que funciona? A gente pensou, primeiro a gente escolheu um parceiro, né, o IKEA era um parceiro reconhecido dentro do universo aí de seguros de automóvel, com uma reputação muito grande com relação, que sempre focou na questão de qualidade das oficinas. Então, nós procuramos um parceiro para trazer essa questão de certificação. Qual é a ideia que está por trás disso? É realmente verificar se e quais as oficinas fazem realmente, têm práticas de sustentabilidade alinhadas no seu dia a dia. Então, nós co-criamos com o Instituto aí como se fosse um questionário, mais ou menos uns 60 itens, né? Dividimos essas classificações para uma oficina ter um selo verde, como a gente fala. Ela deve ter pelo menos mais de 50% desses itens implantados no seu dia a dia. Então, tem a categoria bronze, que é mais ou menos 51% a 75%, depois de 75% a 90% já a categoria prata, e acima de 90% categoria ouro. Então, a gente certifica as nossas oficinas referenciadas, que é importante dizer que não atendem só os clientes da Zurich, então realmente é ganha, 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 né? Porque todo mundo ganha nesse processo.
Então, as nossas oficinas referenciadas, elas preenchem esse questionário, se posicionam dentro dessas categorias que eu falei, algumas não estão na categoria, mas contam com a ajuda tanto do IKEA como da Zurich para ir galgando, aí, evoluindo nessas práticas de sustentabilidade, para fazer parte do dia a dia. Muito bom. A gente tem um problema aqui no Brasil, né, Sâmia, com relação à energia, porque embora a nossa matriz seja predominantemente limpa, né, 85% das fontes são renováveis, a gente convive com o fantasma da escassez hídrica, que impacta muito a questão da energia. Eu queria saber a respeito desse seguro que vocês têm para painéis de energia fotovoltaica, tentando estimular a chamada geração distribuída. Outra iniciativa também que nasceu aí com o nosso olhar para a sustentabilidade, né. Como você falou, o país, passou por essas questões de crise hídrica, e não tem como a gente, obviamente, não compartilhar dessa responsabilidade, que não seja, por exemplo, fazendo o seguro de painéis fotovoltaicos. Então, não só a gente constrói o seguro, né, tem o seguro pronto para isso, como a gente busca parcerias com algumas instituições financeiras que também têm o objetivo, de financiar tais painéis. Os painéis ainda não são tão baratos, vem sendo barateado ao longo dos anos, essa tecnologia vai evoluindo e, obviamente, fica sendo mais possível das pessoas e as empresas se utilizarem disso, mas essa parceria é fundamental, ou seja, também não adianta a gente ter a tecnologia e não ter uma parceira como uma seguradora que dá tranquilidade, que se acontecer alguma coisa, se quebrar um aparelho desse, eles podem contar conosco para poder ter aí o seu aparelho de volta e continuar tendo a produção de energia que eles precisam. Então, é fundamental, a gente vem trabalhando muito fortemente nisso, tanto para a questão das empresas como para as pessoas físicas também. Olha, eu sempre destaco o papel de uma grande empresa que não está preocupada apenas com as suas operações internas, nem com iniciativas que dizem respeito ao seu ramo. É importante você usar sua capilaridade para influenciar, pensando no impacto que essa empresa provoca em todos os elos da cadeia produtiva, né? Parceiros, fornecedores e comunidades nas quais as empresas atuam. Eu quero destacar, então, esse projeto que vocês têm de descarte responsável de celulares e de informática em geral, né, cabos, todo esse lixo eletrônico que a gente tem, que é um grave problema ambiental. Vocês têm urnas disponibilizadas aí pelo país? Conta pra gente sobre esse projeto. Outra iniciativa também da nossa área de sinistros, né, que é formidável, a gente é muito orgulhoso dessa área, que realmente fazem trabalhos excepcionais. Então, hoje 242 urnas espalhadas aí pelo país, muitas delas nas nossas assistências, mas também em outros pontos de coleta. Importante salientar que não é só para os clientes da Zurich, obviamente que não, né, isso está aberto e a gente incentiva que isso aconteça para os nossos clientes, mas toda a população pode se utilizar, garantindo que a gente garante que vai ter um descarte ecologicamente correto desse lixo eletrônico, que a gente sabe que tem um poder de poluição muito grande. E, além disso, o nosso seguro residencial ele tem uma cobertura para uma consultoria e uma cobertura para descarte de móveis e elétricos e tudo isso que a gente cobre em garantia estendida, também de maneira responsável e de maneira socialmente e ambientalmente adequada. Então, como eu falei para você, Rosana, a gente procura, e está dentro do nosso DNA, buscar essas soluções e serviços em toda a nossa cadeia de valor. Eu te falei, né, um pouco da parceria lá do Selo Verde, que já tem um ano, a gente está querendo expandir isso, talvez não da mesma forma, mas com o mesmo princípio para toda a cadeia. A gente discute muito isso aqui na Zurich, com a nossa responsabilidade, como você falou, não só da nossa operação, mas também de todo, não só as nossas operações, mas as operações dos nossos clientes, as operações das empresas com que a gente investe, os provedores de serviço que são parceiros fundamentais nisso, os nossos distribuidores. Então, realmente, a questão da sustentabilidade aqui na Zurich, ela é vista de 360 e a gente se orgulha bastante nisso e estamos junto com o setor buscando parcerias para alavancar. Importante dizer que a questão lá do Selo Verde das oficinas, a gente está super aberto para fazer parcerias com outras seguradoras, né, outras empresas, outros atores do mercado segurador têm nos procurado. Realmente é um motivo de orgulho para a gente. Quanto mais parcerias, quanto mais seguradoras, quanto mais oficinas fizerem parte desse processo, melhor para todo mundo, né? É interessante, né, Samia, quando a gente fala de sustentabilidade, agenda ESG, esse perfil, esse caráter de colaboração,
né? Não existe rivalidade, é todo mundo unido com esse mesmo propósito. Agora, só para terminar, você mencionou a questão da redução das emissões de carbono nas operações até 2030. Eu quero saber a respeito do passo além, do passo adiante, que é o da regeneração, que você investir em projetos que possam captar mais carbono do que a quantidade emitida pela empresa. Vocês já são climate positive? Essa é a última novidade que o grupo anunciou, se não estiver enganado, acho que talvez faz um mês e pouco, a Zurich oficializou destinação de investimento com algumas empresas que são também, como se falam, startups, porque essa tecnologia ainda é bastante nova, precisa de investimento e a Zurich já se comprometeu em fazer investimentos relevantes nesse sentido para que obviamente, o primeiro objetivo da empresa é reduzir o máximo as nossas emissões, em seguida, reduzir as emissões relacionadas ao nosso portfólio, tanto de investimento como de subscrição. A gente procura reduzir o máximo, mas se a gente não conseguir reduzir, a gente vai tentar fazer a redução, compensação de carbono, e o que ainda não for possível fazer, obviamente, a gente vai tratar de ser positivo fazendo a captura de carbono. Nós temos muitas iniciativas, inclusive, acho que vocês devem ter ouvido falar, com o Instituto Terra, né, a Zurich no nível global, e o Brasil tem uma participação relevante nisso, tem uma parceria com o Instituto Terra para até 2028 plantar 1 milhão de árvores lá em Minas Gerais, e obviamente a gente vai contribuir bastante com essa questão de captura de carbono. Nós somos muito orgulhosos desse projeto também. Muito bem. Eu sugiro que vocês incluam aí nesse plantio de árvores jatobá, que sequestra muito carbono, viu? Já tá. Sâmia, quero te agradecer muito, viu, a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Eu estava nessa contagem regressiva para te entrevistar. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigada a você, Rosana, obrigada a toda a equipe que participou, obrigado ao pessoal que me deu apoio. A gente realmente aqui na Zurich é super fã de todas essas iniciativas, pode contar com a gente sempre que precisar. Um Muito abraço bem. grande. Eu conversei com a Sâmia Paiva, diretora executiva de gerenciamento de riscos da Zurich. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos, meu querido Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.